A missa é o sacrifício do altar, é o sacrifício do Cordeiro, é o banquete que o Pai nos dá com a carne e o sangue de seu Filho. Por isso que Satanás, ele odeia tanto a missa, porque a missa, ela destrói a ação do mal na face da terra. Naquele filme do Mel Gibson, ficou muito claro que quando nosso Senhor se entregou na cruz, a hora que ele disse a última palavra ao Pai, consumatum est, Pai, está tudo consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E o Mel Gibson, diretor da Paixão de Cristo, iluminado pelo Espírito Santo, aquele filme é todo guiado pelo Espírito Santo, guiado pelos santos anjos, até a conversão dos atores. Jim Caviezel, que já era católico, mas teve um impacto tremendo no set de filmagens, com cenas milagrosas. Eu tive a oportunidade de encontrar com o ator que fez Barrabás no filme, lá na Canção Nova, um certo PHN que teve, ele estava lá dando o testemunho dele, nós, o grupo de jovens, isso há 15 anos atrás, nós conversando com ele, ele dizendo para nós que, e também testemunhando, que ele se converteu no set de filmagens, porque ele era ator, era boêmio, era um homem das noites, das curtições, das bebidas, das mulheres, dos jogos. E a hora que o ator Jim Caviezel olhou para ele, fitou os olhos para o ator que fez Barrabás, me foge o nome dele, perdão. A hora que Cristo Jesus ali, no Jim Caviezel, porque eles celebravam a Santa Missa antes das filmagens, aquele ator, hoje ele roda o mundo dizendo que ele não viu o olhar de um ser humano, mas ele viu o olhar do próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e ele se converteu, ele mudou de vida. Então, quando numa encenação da paixão de Cristo, de Semana Santa, de Sexta-feira Santa, num filme sobre a paixão de Cristo, o poder já é tão grande, imagina então participar da Santa Missa. Por isso que o demônio ataca a Eucaristia, por isso que ele ataca os sacerdotes, por isso que ele quer enfraquecer a liturgia, para que ela não seja teocêntrica. É isso que o Papa Bento XVI veio dizendo ao longo do seu magistério, não só como Papa, mas antes, como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, e um pouquinho antes como teólogo. No seu célebre Introdução ao Espírito da Liturgia, o Papa Bento XVI nos diz isso, que de uns 50 anos para cá, de uns 70 anos para cá, nós temos tirado Jesus do centro. Jesus tem sido cada vez mais afastado do centro no sacrário, do centro no altar. A própria arte sacra tem defasado, o antropocentrismo tem tomado conta até das igrejas. A falta de silêncio, a falta de modéstia, a falta de recolhimento, de adoração, a falta de profundidade da parte dos ministros do altar. Papa João Paulo II, na sua encíclica sobre a Eucaristia, Ecclesia de Eucaristia, ele disse que os sacerdotes são os guardiões dos santos mistérios. E qual que é o papel da Santíssima Virgem? É formar cada padre conforme o coração de São João. Ensino Ieso, no peito de Jesus, João 13, 27, no peito de Jesus, no coração de Jesus, o sacerdote, ele se torna um querubim de pureza, um serafim de amor.
ele se torna um arcanjo de proteção pelos sagrados mistérios. O sacerdote, dizia o Padre Pio, ou ele é um santo, ou ele é um demônio. Palavra dura, né? Mas é a pura realidade que está em João 6,71. Jesus, quando ele escolheu os 12 apóstolos, ele disse assim: não foi eu que escolhi os 12? Sim, Senhor. Contudo, um de vós é um demônio. Jesus não disse que ele parece um demônio, que ele está possuído por um demônio, que ele está tendo uma atitude de um demônio. Ele disse que é um demônio. Por quê? Porque os anjos mais altos, os serafins, querubins, tronos, principados, potestades, virtudes, arcanjos, anjos, receberam de Deus tantas graças, mas porque não quiseram cumprir o seu ministério, não quiseram adorar a Deus. Jeremias capítulo 2, versículo 20, não servem, não serviremos. De luminosos que eram, se tornaram anjos rebeldes, anjos das trevas, demônios. A palavra demon significa isso, inimigo. Diabolos significa isso, divisor. Satã em hebraico significa isso, adversário. Lúcifer significa portador da luz. Ele portava a luz, que era Cristo. Mas ele não quis portar a luz, ele quis ser a luz. Ele se revoltou contra Deus e levou uma terça parte dos anjos para o inferno. E esses anjos caídos, os demônios, eles estão espalhados nos ares, conforme São Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 10, não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças do mal espalhadas nos ares. Em 1973, quando Nossa Senhora apareceu em Akita, e o Padre Gobi esteve em Akita, o Padre Stefano Gobi esteve em Garabandal, num Corpus Christi. Garabandal é uma mensagem eucarística, uma mensagem aos sacerdotes. Garabandal fala de um grande milagre que Deus fará na terra. E Nossa Senhora disse para Conchita que Jesus fará. Conchita está com 72 anos, está viva, mora na região de Nova York, nos Estados Unidos. Ela tem o dia, a hora, a data certinha do milagre, do aviso e do milagre. Inclusive está no Vaticano, está aos cuidados dos papas. Quando Deus visita a terra através de sua mãe, não é para brincar, não é para trazer medo para nós, para trazer pavor, é porque nós nos desviamos muito. Padre Gobi foi esse arauto da mensagem de Fátima. Por que Nossa Senhora levantou o Padre Gobi, que não era um padre muito santo, não. O Padre Gobi, ele tinha as lutas dele, do coração dele. Por isso ele visitava o santuário de Fátima, porque ele queria as graças de Deus. Um filho queria as graças de sua mãe, e lá Nossa Senhora falou o coração dele no início dos anos 70, e derramou uma unção profética e missionária na vida do Padre Gobi, e Nossa Senhora disse em inúmeras mensagens que estava escolhendo ele, pequenino filho, nas suas misérias, nas suas fraquezas, porque ela queria, porque foi vontade do coração de Jesus realizar no ministério sacerdotal do Padre Gobi uma obra maravilhosa, um movimento sacerdotal mariano, para que os sacerdotes pudessem se consagrar ao coração imaculado de Maria, e Nossa Senhora formá-los nessa fornalha ardente do seu coração, para que eles sejam semelhantes a Jesus. Padre Gobi esteve em vários santuários onde a Mãe de Deus apareceu: Akita, Medjugorje, Garabandal. Se santificou, um homem que recebeu a graça de Deus. E Nossa Senhora disse em Akita, a irmã Agnes Sasagawa,
que o demônio nesses tempos seria implacável com as almas dos consagrados. Nós estamos tratando, nós estamos duelando com novas espécies de demônios, porque não sei se vocês sabem, meus queridos filhos e filhas da Santa Igreja de Deus, por revelação mística, aquela senhora colombiana, Glória Apolo, Jesus mostrou para ela que cada aborto que se comete na terra, 10 demônios saem do inferno para destruir os sacerdotes. Está vendo por que precisa de um movimento sacerdotal mariano? Está vendo por que precisa de um exército de famílias consagradas ao coração imaculado de Maria? Porque fere o pastor e as ovelhas serão dispersas. Zacarias capítulo 13, versículo 7. Nós precisamos rezar, nós precisamos oferecer a nossa vida em sacrifício pelos sacerdotes, porque Nossa Senhora disse para Miriana Soldo em Medjugorje que os padres serão a ponte do triunfo do coração imaculado, porque haverá uma grande perseguição aos sacerdotes. E a Conchita, a Mari Loli, a Mari Cruz e a Jacinta, as 4 videntes de Garabandal, Nossa Senhora mostrou para elas um tempo de terror na face da terra, um tempo de perseguição, onde as igrejas estariam todas fechadas e os padres estariam escondidos celebrando a Eucaristia. Essas coisas não é para nos dar medo, não é para a gente ficar apavorado, mas é para a gente pensar com Cristo, para a gente sentir com Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5, tendes em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Nesse segundo domingo da quaresma, nós estamos vendo o sacrifício de Isaac. Ouvimos a leitura de Gênesis capítulo 22, versículo 1, 2 seguintes. O sacrifício de Isaac. Abraão é prefiguração de Deus Pai, Isaac, próprio nosso Senhor Jesus Cristo. E o fogo, o holocausto, o Espírito Santo. E o menino inocentemente, um menino simples, uma criança inocente, levando lá, ajudando a levar a lenha, subindo o Monte Moriá. Monte Moriá, Abraão é 2000 anos antes de Cristo. O Monte Moriá, onde foi oferecido o sacrifício de Isaac, o sacrifício da fé, é o mesmo monte onde foi construída a cidade de Jerusalém. É o Monte Calvário. O Monte Moriá é o Monte Calvário, 730 metros do nível do mar. A mesma altitude de Garabandal, na Espanha, onde a Virgem se manifestou. E a gente que, graças a Deus, não porque nós somos melhores do que ninguém, mas por pura graça, que a gente estuda a história da igreja contemporânea, a gente debruça na ciência sagrada, na ciência histórica, na teologia, na mística, na mariofania, na história, a gente percebe que as profecias do livro azul, as profecias de Garabandal, de Akita, de Fátima, elas estão se cumprindo de A a Z, até o itinerário. Abraão subindo o Monte Moriá com seu filho, com o nosso sacrifício, porque Abraão é o pai da fé, e ele ia sacrificar Isaac, não porque Deus seja um sanguinário e precisa do sangue, sacrifícios de animais ou de seres humanos. Deus não é assim, Deus é amor, Deus é pai, mas precisava testar o coração. E o menino, de forma inocente, pergunta ao pai: pai, aqui tem a lenha, aqui está a faca, o cutelo, o fogo já está aqui, mas aonde está o cordeiro? E qual que é a resposta de Abraão? Assistido pelo Espírito Santo: Deus proverá o cordeiro, meu filho. Isso mesmo. E quando Abraão, num sacrifício da fé, vai sacrificar o seu filho na velhice, o seu único filho, seu primogênito na velhice, depois veio Ismael, mas o filho da promessa é Isaac. A hora que ele ia sacrificar, o anjo do Senhor veio e não impediu, não deixou
que Abraão sacrificasse o seu filho, mas isso imputou uma grande fé que todos nós fomos justificados. Mas 2000 anos depois, no mesmo Calvário, a Virgem subindo o Calvário com o seu filho, com a cruz nas costas, o Pai não impediu o sacrifício do seu filho. Sabe por quê? Porque se o Pai impedisse o sacrifício de Jesus, era você que tinha que pagar as suas dívidas eternamente no inferno. Era toda a humanidade que pagaria a sua dívida no inferno, porque nós somos pecadores, nós somos revoltados contra Deus, nós manchamos as nossas vestes. Essa veste transfigurada de Jesus no Tabor, mostrando a beleza do nosso batismo, do nosso crisma, da própria criação, foi manchada pelo pecado, manchada pela desobediência. E Deus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito poder, Ele não encontrou um remédio que pudesse desfazer tamanho mal que o pecado deixou na humanidade. Padre Paulo Ricardo é quem diz: pelo tamanho do remédio, que é a cruz, o Calvário, agora você pode calcular o tamanho da doença que está dentro de nós. Pecado é isso, é uma revolta insana contra o Criador, contra nós mesmos, contra o próximo. Por isso, a Santa Missa é a atualização do único e eterno sacrifício de Jesus no Gólgota. Os sacerdotes têm entre as mãos o Filho de Deus vivo, verdadeiro, pulsando o seu amor diante dos nossos olhos. Santo Tomás de Aquino é quem nos diz que as mãos dos sacerdotes são como o útero da Virgem Maria. E agora, meus queridos, a pergunta diante de tudo isso, a pergunta que não quer calar: por que nós que somos privilegiados, nós católicos, foi o que o Pai disse para Santa Catarina de Sena, foi na dispensa da hierarquia eclesiástica que eu depositei o corpo e o sangue do meu filho. Por que nós católicos, que temos o privilégio de comer a carne do Cordeiro, de tomar o sangue do Cordeiro, de oferecer o sacrifício do Cordeiro ao Pai, unido ao sacerdote, por que muitas vezes nós não mudamos de vida? Por que nós não aprendemos a amar? Santa Teresa d'Ávila diz que uma comunhão bem feita basta para nos santificar. Nós temos valorizado a missa? Nós temos valorizado a participação nesse mistério? João 6,37, trabalhai não pelo alimento que perece, mas por aquele que o Filho do Homem vos dará, este o Pai marcou com o seu selo. Não se engane, através dessa pandemia que existe, é real, a pandemia está aí, precisamos todos nos proteger, cuidar da imunidade, pedir a Deus que ilumine uma vacina honesta, sincera, não coisas que são feitas à torto direito. Rezar, combater a pandemia com toda a ciência que Deus deu ao ser humano, mas por trás de tudo isso há uma manobra muito grande do demônio para afetar a Santa Missa, para que os católicos percam a fé, para que as pessoas não vão à igreja, principalmente na Páscoa, principalmente na Semana Santa. E muita gente perturbada, medrosa, ansiosa, bombardeada por propagandas, estão ficando fechadas nas suas casas. Muitos sacerdotes que estão tomados também pelo medo, sim, o medo sincero, o medo genuíno, autêntico, existe um perigo. No entanto, nós precisamos crer na presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. A igreja não deixará de oferecer o sacrifício de Jesus até que Ele venha, nos diz São Paulo. Mas uma palavra que o Padre Gomes sempre trazia para nós, e Nossa Senhora também em várias mensagens, está lá, Lucas 18:8. Será que quando o Filho do Homem vier na sua glória, Ele vai encontrar fé sobre a terra?
que Cuiabá, que o Mato Grosso, que o Brasil seja esse celeiro de cenáculos. Que o Brasil faça jus à sua vocação de ser terra de Santa Cruz, e que nós possamos ensinar as nossas crianças e rezar cada vez mais os nossos cenáculos, entronizar os sagrados corações de Jesus, Maria e José nas nossas casas, nas nossas famílias, auxiliar os sacerdotes como Araão e Ur seguraram os braços de Moisés com intercessão enquanto Josué estava no campo de batalha. Nós precisamos ser um país adorador. Termino essa homilia citando o padre Rufus, que também era um santo homem de Deus, um padre exorcista que veio ao Brasil muitas vezes. O padre Rufus, ele disse com todos R's e S's, com todas as sílabas, que o país mais insidiado pelo demônio no mundo é o Brasil. Porque o Brasil tem uma grande vocação de ser um celeiro para a humanidade, um celeiro eucarístico, onde Nossa Senhora quer triunfar com o seu coração imaculado. Padre Gobi tinha um amor profundo pelo Brasil. Ele vinha ao Brasil e ele sentia a energia, ele sentia a força do Espírito Santo que corre nas cidades, nas nações brasileiras. Por isso nós não podemos arrefecer, nós não podemos voltar atrás, porque São Bernardo, um outro poeta de Maria, ele diz que o servo de Maria não volta atrás, o servo de Maria não retrocede, e o Brasil precisa estar consagrado ao coração imaculado de Maria, Nossa Senhora Conceição Imaculada, Conceição Aparecida, para que nós possamos sustentar o clero, sustentar bons homens políticos, bons líderes religiosos, para que o Brasil não se torne uma inoculação dessa nova ordem mundial que está se servindo da fraqueza do clero e do poder político. Peçamos à Virgem Maria, peçamos a intercessão de Nossa Senhora, do Padre Gobi, do Padre Nazareno, para que o Brasil viva a sua vocação, celeiro do mundo, terra de Santa Cruz, uma terra eucarística, e não cessemos de celebrar o santo sacrifício do altar, não cessemos de vir adorar o Senhor, como diz Santa Catarina de Sena, adorar o Senhor até com as portas das igrejas fechadas, até com as portas fechadas, dobrar os nossos joelhos e adorar o Senhor Jesus. Eu sei que é duro dizer isso, mas eu preciso dizer, porque é uma palavra que ecoou hoje, o dia inteiro no meu coração e na minha mente. O Espírito Santo falava no meu coração, que quem não se curvar diante do Santíssimo Sacramento, se curvará diante de pestes, fomes e epidemias, e guerras. Quem não se curvar diante do Santíssimo Sacramento, se curvará diante de pestes, fomes e guerras. Agora você escolhe, diante de quem que você quer se curvar, de quem você quer adorar. Papa Leão XIII dizia que ele temia mais a covardia dos bons do que a audácia dos maus. A Alemanha, quando foi implantado o nazismo, o povo começou a balançar a cabeça para todas as propostas que vinham. Depois a gente viu o terrível Holocausto e a Segunda Guerra Mundial. Nós não podemos ir curvando a cabeça para qualquer proposta. Precisamos refletir, dialogar, ter bom senso, e os católicos precisam acordar enquanto ainda é tempo, porque vai chegar o momento que você vai procurar a Santa Missa, você vai procurar a confissão, você vai procurar a Eucaristia, e você não vai encontrar. Como hoje eu recebi uma ligação de um irmão muito querido do Brasil, que tem um apostolado maravilhoso, estava triste, cansado, abatido, precisando de oração. Padre, me dê a sua bênção, preciso desabafar um pouquinho com o Senhor, porque eu fui atrás de confissão, eu fui atrás de abrir o meu coração, pedir perdão, e na minha cidade não tem um sacerdote. Minha cidade é grande, padre, uma cidade grande, não tem um sacerdote disponível
para nos confessar. Por fim, o meu coração imaculado triunfará. Mas é preciso estar alinhados, cheios do Espírito Santo, participando da missa, não voltando atrás, não perdendo a nossa fé na presença real de Jesus na Eucaristia, na confissão, porque se assim a gente fizer, como Nossa Senhora disse à irmã Lúcia, o último remédio que Deus deu à humanidade é a devoção ao seu coração imaculado. Depois disso, haverá uma grande correção de Deus na terra, o braço de Deus irá descer, a justiça acontecerá e nações inteiras serão aniquiladas, uma multidão de seres humanos vão perecer, porque não deram crédito à verdade, não deram crédito ao coração imaculado de Maria. Que Nossa Senhora interceda por nós e faça do Brasil um país intercessor para o mundo inteiro. Que nós não nos tornemos uma Argentina, que nós não nos tornemos uma Venezuela, onde o marxismo, onde o totalitarismo e a covardia de um povo, infelizmente, não todos, mas grande maioria, já está amordaçado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação.